Agora sobre tipos de aula de robótica. Existem alguns tipos de aula de robótica. No caso, eu coloquei 3 aulas de robótica, que são as 3 aulas de robótica que eu costumo utilizar, os 3 modelos. Então, muitos professores eles ficam travados nesse primeiro modelo, que eu comentei um pouco mais acima. Então, normalmente, professores que têm o pilar apenas educacional e não compreendem ainda o pilar tecnológico, ele não entende como é que você pode, como mexer nos kits, não entende sobre mecânica, não entende programação, não entende eletrônica. Isso dificulta a capacidade dele de conseguir criar as aulas. Muitas vezes o professor que domina ou tem uma habilidade um pouco mais no conceito educacional, ele tem muitas ideias. Cara, eu queria dar aula desse tipo para os meus alunos, mas eu não sei como, eu não sei montar, eu não sei programar, eu não sei como desenvolver aquela aula. E aí eles ficam mais presos nesse primeiro tipo de aula, que é manuais de montagem. Então existe um tipo de aula que você vai elaborar, você vai dar para os alunos um manual de montagem, ele vai montar, você vai ter o passo a passo do manual de montagem para poder auxiliar, e você vai auxiliar o aluno nessa montagem. Às vezes o aluno esquece uma peça ou coloca uma peça no lugar errado, e você vai ficar ali ajudando ele a ter essa atenção. Tem também a programação passo a passo de programação, inclusive para o professor que está iniciando. Vou até entrar no meu Instagram. Ó. Ó. Passo a passo das montagens do EV3. Então aqui eu tenho um link de manuais de montagem. Então, por exemplo, mais cedo eu comentei que a robótica ela pode desenvolver diferentes áreas. Ciência, tecnologia, engenharia, matemática, artes. Pode falar sobre o sistema solar, por exemplo, que é esse aqui. Pode falar sobre esporte, que são esses dois. Então aqui tem alguns materiais que eu disponibilizo para você adquirir de manuais de montagem. Nesses materiais aqui, eu dou tanto passo a passo da construção, como também ao passo a passo da programação. Explico cada um dos blocos. E o mais legal é que eu dou o passo a passo tanto no EV3 Classroom quanto no EV3G, que são as duas plataformas de programação que normalmente o pessoal utiliza no EV3. E mais para frente, quem sabe, eu traga manuais de montagem do Spike. Se você quiser que eu traga conteúdos, por exemplo, manuais como esse, para o Spike Prime, diz aí no chat, diz aí nos comentários, porque se você mostrar interesse, eu muito provavelmente vou trazer e vou desenvolver esses materiais. Então, por exemplo, tem várias ideias que o pessoal dá de conteúdos, várias ideias que o pessoal dá de materiais que alguns meses depois ou algumas semanas depois mesmo eu já trago aqui para o canal, já trago essas novidades. Então eu realmente escuto bastante você que tá aí interagindo comigo, e tudo que você diz que está interessado, eu analiso, vejo, e se tem realmente muitas pessoas interessadas naquilo, quanto mais pessoas tem, mais rápido, mais é provável que eu traga, ok? Então aqui tem esses materiais. Se você está iniciando nas aulas de robótica, esse é um ótimo recurso para começar. Manuais de montagem, passo a passo, não é necessariamente algo negativo. É algo que faz parte da jornada de um professor e da jornada dos alunos. Então, por exemplo, voltando aqui, muitos professores que já estão numa caminhada um pouco maior na robótica, têm uma certa aversão, uma certa coisa com o manual de montagem. Só que a verdade é que o manual de montagem faz parte do processo. Um professor que está iniciando, que não vai entender de tudo isso, não vai entender. Realmente é muita coisa para você entender, e você vai desenvolvendo ao longo do tempo. E até mesmo o seu aluno. Então, por exemplo, às vezes eu mesmo, nas primeiras aulas com meus alunos, eu dou manuais de montagem para eles. E dou por quê? Porque o manual de montagem ajuda a trazer uma segurança para o aluno e ajuda ele a entender de maneira intuitiva alguns mecanismos, alguns tipos de montagem, alguns tipos de fixação das peças, alguns tipos de programações. Com alunos que já estão intermediários para avançados, que já estão um pouco mais cascudos, aí eu já não dou os manuais e ele vai desenvolver por conta própria. Só que o aluno e um professor que está começando, ele precisa desses recursos. O cuidado que você tem é não ficar preso a esse único tipo de aula. E aí existem esses outros dois tipos de aula,
que são as aulas livres, que desenvolvem a criatividade, tanto do aluno como também do professor. Eu comentei mais cedo que as aulas de robótica elas desenvolvem muito metodologias ativas, técnicas de lecionar em que o professor não é o detentor de todo o conhecimento, mas sim é como se fosse um orientador, alguém que vai orientar, alguém que vai guiar o aluno para descobrir aquele conhecimento, para desenvolver aquele conhecimento. Então, por exemplo, aulas que eu gosto muito de fazer com meus alunos são aulas livres, em que eu dou um tema, por exemplo, eu quero que vocês montem, façam uma montagem para uma ação relacionada a circo. Então o aluno vai lá no Google, digita circo, circo estruturas, ou brinquedos, circo brinquedos. Aí você vem aqui, e aí você vê os brinquedos. Tem a roda gigante, tem montanha-russa, tem esse aqui que eu nem lembro qual o nome. Deixa eu ver, circo... Parque de diversão, que eu tava pensando na verdade. Parque de diversão. Ó, pode ser o barco viking, pode ser a roda gigante, pode ser... deixa eu ver, quais são os outros? Aqui o barco viking, acho que é o barco viking. Então, por exemplo, os meus alunos, quando eu dou temas desse tipo, parque de diversões, eles vêm aqui no Google mesmo, vem uma foto e tenta replicar. E aí o que eu faço com esse aluno? Ele vai montando e eu vou ajudando. Quando eu vejo que ele está travado e não está realmente... tá realmente travado, ele não está conseguindo progredir naquela montagem por algum tempo, aí eu vou lá, ajudo ele a destravar naquela parte. Às vezes ele está com dificuldade para fixar o motor, às vezes ele está com dificuldade para criar uma certa estrutura. Então eu vou lá, ajudo ele a fazer isso. Quando ele destrava, ele continua e eu sigo para o outro grupo. Então, isso também é interessante, porque isso vai desenvolvendo o aluno, vai desenvolvendo a criatividade e até a sua. Você não fica preso no material, você vai se desenvolver junto com o aluno. E outra coisa também muito interessante das aulas de robótica, que entra um pouco nessa questão de ser mentor, de ser um orientador, e de não ter todo o conhecimento para você, é que não tem problema você dizer eu não sei. Não tem problema você dizer não sei. Muitas vezes o seu aluno vai perguntar para você, professor, você acha que vai funcionar isso? Aí você vai falar, cara, não sei. Tenta aí, vamos ver se funciona. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então a palavra não sei é muito normal nas aulas de robótica e é interessante quando você diz não sei, porque se o professor não sabe ou não tem a certeza de que vai dar certo ou que vai dar errado, como é que o aluno pode ter certeza também? Então ele fica também um pouco mais livre dessas amarras, dessas travas de errar. Porque se o professor não tem a certeza daquilo, como é que o aluno pode ter certeza? Então isso para alguns tipos de aulas fora de robótica pode ser algo negativo, mas na aula de robótica isso é positivo, porque destrava o aluno e deixa ele aberto a errar e a testar. Por exemplo, tem vezes que o aluno pergunta alguma coisa e às vezes eu sei que vai dar errado, mas eu digo não sei para o aluno errar e aprender com o erro. Então isso também é uma parte importante. Às vezes você pode guiar o seu aluno, mas nem tudo que o seu aluno está errando você precisa, que ele vai errar no caso, você precisa interromper. Você pode deixar ele errar, ele vai ver que errou, vai ver que não funcionou e vai guardar essa informação. Olha, eu não vou fazer isso das próximas vezes porque eu já vi, já testei que deu errado. É muito melhor quando a pessoa testa e vê que está dando errado do que você chegar e falar, não vai dar certo. Porque aí ela nunca vai ter certeza de que vai dar errado. Então isso também é um ponto interessante das aulas de robótica. Então tem aulas livres, pode dar sua parque de diversão. Uma montagem que eu dou muito também para os alunos é Torre Eiffel, que eles têm que elaborar uma montagem da Torre Eiffel, e aí cada um vai desenvolver a sua Torre Eiffel. Nenhuma Torre Eiffel vai ser perfeita, nenhuma montagem vai ser perfeita, mas vai ser interessante. Tem outra também, a ponte, acho que é a ponte de Londres. Essa ponte aqui de Londres,
Eu faço muitas montagens com meus alunos para eles montarem essa ponte e aí essa ponte também abre, então eles têm que colocar um motor para abrir a ponte e fechar. Ah, como é que eu vou acionar para a ponte subir e descer? Vai ser um sensor ultrassônico? Vai ser um sensor de cor? Vai ser um sensor de toque? Vai ser por um certo tempo? Como é que vai decidir isso? E aí o aluno vai desenvolvendo esse seu lado. E o último tipo de aula que eu coloquei aqui são competições internas. Então, por exemplo, com os meus alunos, eu a cada 6 meses, eu costumo fazer competições internas. Então, competições de sumô, competições de futebol de robôs, competições de seguidores linha, competições de autorama. Então, eu já fiz autorama de Lego, que autorama, para quem não sabe, é isso aqui, ó, autorama. É esse carrinho que ele fica preso num trilho. Então eu desenvolvi um autorama de Lego. Eu mostrei para eles como é que eles poderiam fazer o batente, o trilho, e aí cada um deles desenvolveu o seu robô. Então na época eu postei nas redes sociais, no meu Instagram, como também eu já fiz uma live no YouTube sobre competições de robótica, que eu falei sobre o autorama, falei sobre o tipo de competições que você pode fazer com os alunos em sala de aula. Então, existe esse terceiro recurso, competições internas. São bem legais, faz com que o aluno consiga praticar tudo que aprendeu ao longo daqueles meses. E também as competições eu acho um recurso bem legal, porque os pais, os alunos acabam vendo isso. Então acabam vendo a evolução do aluno, a evolução do filho, no caso, na aula de robótica. Às vezes os filhos vão lá e explicam o robô para os pais gostam muito disso. Então gera também um retorno sobre o investimento, um ROI, que a gente diz em empreendedorismo. Então o pai que está ali e colocou o filho na aula, ele acaba vendo o retorno daquele investimento. Porque está vendo que o seu filho está aprendendo sobre robótica, está conseguindo explicar bem e coisas que talvez ele não saiba, e ele vê que o filho está aprendendo coisas e ensinando ele mesmo. Então também é um recurso bem legal. E o último assunto aqui da live é onde eu posso buscar trabalho como professor de robótica. Então, quero ser professor de robótica. Cara, como é que eu posso virar um professor de robótica? Para você virar um professor de robótica, você tem que encontrar um lugar para dar aula de robótica. Não adianta você ter todos os pilares, já saber os materiais, já saber os tipos de aula, se você não tem aonde realmente aplicar isso. Então, onde você pode começar a buscar trabalho como professor de robótica? Primeira coisa, são as escolas. E aí existem escolas particulares, que algumas já têm a robótica dentro da grade curricular ou em atividades extras. Então você pode procurar as escolas para virar um professor de robótica. Tem algumas que acabam divulgando em sites de emprego, como LinkedIn, tem também o Indeed, tem a Gupy e outros. Como também existem escolas públicas e secretarias que estão com projetos de robótica educacional e necessitam dos professores. Então, existe também essa tendência das escolas públicas e secretarias cada vez mais também entrarem com aulas de robótica e realmente bem mais consolidadas. Então, é bem interessante isso.